Hoje eu vou ensinar para vocês uma receita maravilhosa, isso mesmo. A gente vai aprender a fazer o morango do amor, que tá sendo febre aí no momento, todo mundo quer e realmente fica muito gostoso. Mas antes da gente ir para nossa receita, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para estar recebendo aí toda semana uma receitinha nova, tá bom? Então vamos lá para nossa receita? Então vamos para os nossos ingredientes. Para o brigadeiro, a gente vai usar uma caixinha de leite condensado e uma colher de margarina ou manteiga. Para fazer a nossa calda para o morango do amor, a gente vai usar 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de água e 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. E o corante vermelho. Esse meu aqui é o da Arcolor, mas você pode usar qualquer marca que tem aí perto da sua casa. E o morango, né, gente? Uma super dica é o morango é assim, quando a gente for lavar ele para poder utilizar, a gente vai tirar com cuidado essa partezinha aqui, assim, ó. Tira com cuidadinho, tira bem. E daí lava, seca ele pra gente poder fazer o nosso morango do amor. Outra dica é, quando ele tiver assim, ó, com esse maiorzinho, o que a gente faz? A gente pega uma tesoura e vai cortar para ele não ficar, porque não é legal deixar, né, essa pontinha do morango aqui, tá bom? E lembrando, sempre lavar e secar delicadamente para não machucar. O morango ele tem que estar bem bonitinho, assim, ó, sem nenhum machucadinho, tá bom? Então vamos lá. Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o leite condensado e a margarina na panela e vamos preparar o nosso brigadeiro, tá? Então, lembrando que o brigadeiro a gente tem que ir sempre mexendo bem os cantinhos, bem o fundo, para ele não grudar, tá? Daí a gente vai mexendo, mexendo até dar ponto de brigadeiro, que ele tem que ficar num ponto bem bom. Não pode ficar muito mole, mas também não pode ficar muito duro. Mas eu vou mostrando aqui pra vocês como que vai ficando o ponto do nosso brigadeiro. Ó, aqui já está fervendo o nosso brigadeiro, mas ele ainda não está no ponto. Porque, ó, podem ver que ele ainda está bem mole. Então, a gente vai continuar mexendo mais um pouquinho até ele começar a engrossar. Já eu vou mostrar o ponto pra vocês. Mais uns 2, 3 minutinhos aqui, ele já vai estar no ponto, ó. Que ele já tá começando a incorporar o nosso brigadeiro. Ó, agora o nosso brigadeiro já está no ponto e eu quero mostrar pra vocês aqui como vocês vão saber se ele já tá no ponto ou não. Ó, ele tem que desgrudar da panela, tá vendo? Quer ver, ó, deixa eu fazer de novo, pra não pegar. Ó, ele desgrudou da panela, ele tá bom. Isso é um jeito, é uma forma de você tá identificando se ele já tá no ponto ou não. E outra também é você pegar e soltar. Ele tem que estar bem pastoso, ó. Se ele estiver fazendo o montinho, é que ele já tá bom, tá? Então, lembrando, ele tem que estar ou desgrudando da panela, como o meu aqui, ou você tem que pegar na espátula assim, ó, e soltar, ele forma o montinho, porque ele já tá no ponto, tá bom? Daí ele tá no ponto, a gente vai desligar o fogo, vai colocar numa vasilha e colocar o papel filme e deixar ele esfriar totalmente. Você pode pôr ele na geladeira para ele esfriar mais rápido ou deixar ele esfriar naturalmente mesmo. O meu, eu vou colocar ele, vou deixar ele esfriar naturalmente, tá? Então, a gente vai pegar, vai tirar da panela aqui. Vai tirar da panela, colocar nessa vasilha. Agora, eu vou cobrir ele com um plástico filme e deixar descansar. Já eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra colocar o morango aqui, enrolar o morango, tá bom? Então, agora que o nosso doce já está friozinho, a gente vai começar a montar o nosso morango do amor, tá? A gente vai tirar o plastiquinho. Ó, pode ver que quando ele fica no ponto certinho, ele não gruda, nem o plastiquinho gruda em cima do doce, tá? Então, a gente vai pegar um pouquinho de margarina, vai passar na mão. Passa bastante margarina assim na mão. Daí, com uma colher, a gente vai pegar um pouquinho do doce. Eu gosto de pôr na mão, assim. Abriu ele um pouquinho, pega o morango, põe e vai ajeitando
até cobrir todo o morango com a massinha. Aí. Esse meu ficou meio fininho, mas depois a gente vai fazer um mais grossinho. Ó, cobriu todo o morango com o doce, a gente vai pôr aqui no pratinho do ladinho. Mais uma vez, passa um pouquinho de margarina na mão pra não grudar. Pega a massinha, põe na mão, abre um pouquinho, pega o morango, coloca ali e vai fechando, colocando a massinha tudo em volta do morango, até cobrir todo ele. Vou dar uma ajeitadinha nele. Aí, cobriu todo o morango, arrumou bem bonitinho, reserva do ladinho. Uma dica para eles ficarem todos do mesmo tamanho, quando o morango for um pouquinho menor, a gente pega um pouquinho mais de massinha. Pega um pouquinho mais de massinha para ir deixando, para tentar deixar eles todos do mesmo tamanho, principalmente se você for fazer para vender. Se você for fazer para comer em casa mesmo, não tem problema, mas se for para vender, é legal que fiquem quase todos do mesmo tamanho. Então, vamos lá, vamos fechar mais um. Isso. Ó, fechou mais um, deixa no pratinho ali do ladinho. E assim a gente vai fazer com todos os morangos. Agora que eu já terminei de enrolar, né? Estão todos aqui. Essa minha receita, ela rendeu 15 unidades, tá? Tamanhos assim médios, né? Nem tão pequeno e nem tão grande. Então, depende da quantidade que você for fazer, você tem que dobrar a receita, tá? Então, agora que já tá enroladinho, a gente vai preparar o nosso caramelo. Pro caramelo, então, o que a gente vai fazer? A gente pega a panela, vai colocar o açúcar, coloca todo o açúcar. Vai colocar a água, o vinagre. Ai, deixa eu falar o porquê do vinagre. O vinagre, ele ajuda a deixar a casquinha bem crocante, tá? Pro doce ficar com a casquinha bem crocante. E o corante. O corante, a gente vai colocando conforme você quer. Se você quer que fique mais vermelhinho, você põe mais corante. Se não, você põe um pouquinho menos. Então, a gente vai pondo o corante até ele ficar na corzinha que a gente quer. Tá? Vamos colocar um pouco, daí a gente ainda, antes de ligar o fogo, a gente vai colocar todos os ingredientes na panela e vai misturar bem. Que depois que a gente colocar no fogão, a gente não vai mexer mais, vai deixar ele ferver até chegar no ponto pra gente tá passando o nosso moranguinho ali, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho mais de corante, que eu quero que ele fique um pouquinho mais vermelhinho. Vamos mexer bem. Não tem problema que ele fique um pouquinho, se ele não vai dissolver tão bem agora na hora que tá mexendo o corante, mas a hora que ele começar a ferver, ele já dissolve todo o corante. Ele não vai ficar com esses pedacinhos igual tá aqui. Tá, depois que a gente mexeu bem, agora a gente vai levar ao fogo e vai deixar ele ferver até chegar no ponto. Na hora que ele estiver quase chegando no ponto, eu vou dar uma dica bem legal pra vocês descobrir qual que é o ponto que já pode passar o moranguinho. Olha, gente, o meu caramelo, ele já tá fervendo há uns 25 minutos, 28 minutos mais ou menos. E ele é demoradinho mesmo, tá? Então, você vai pôr pra ferver e vai deixar, tá? Não precisa mexer, igual eu já havia comentado. E daí, uma super dica pra gente saber se ele já está no ponto ou não, é você pegar uma faca ou um garfo, você vai pôr a pontinha e vai molhar num copinho com água, tá? Molhou no copinho com água, daí você vai apertar. Ó, o meu ainda não tá bom, porque ele ficou mole ainda.
Então, ele teria que ficar já bem sequinho. Você ia apertar nele assim e ele ia estar bem sequinho. Como o meu ainda tá mole, isso significa que ele não tá no ponto. Vamos deixar ele ferver mais um pouquinho. Vamos fazer o teste novamente para ver se o nosso caramelo já ficou no ponto. Ó, cuidado para não queimar o dedo, tá, gente? Deixa ele esfriar um pouquinho. Ah, agora ele tá perfeito, porque ele já ficou bem durinho. Então, isso significa que a gente agora vai desligar a panela e vamos passar o nosso bom morango no caramelo. Eu já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Agora que o nosso caramelo já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. A gente vai pegar lá o nosso moranguinho, põe assim no garfo, coloca ali, gira ele no caramelo, dá uma escorridinha e coloca no papel alumínio. E assim a gente vai fazer com os outros também. Coloca ali, gira e põe no papel alumínio. De novo, girou, dá uma escorridinha, coloca no papel alumínio. O papel alumínio é importante porque ele não vai grudar o nosso doce. Depois a gente vai tirar e ele vai ficar bem certinho. Fazer mais um pra vocês verem. Coloca ali, gira no caramelo, escorre um pouquinho, põe no papel alumínio. Agora que a gente já terminou de passar os nossos morangos no caramelo, tá? Eu vou dar uma dica super importante pra vocês, é assim, se vocês estiverem passando e o caramelo engrossar, que ele começar a ficar durinho, você volta ele no fogão novamente pra ele ferver, que ele vai amolecer e você consegue terminar de passar o teu moranguinho, tá? Mas lembrando que você não pode mexer, que se mexer ele vai açucarar, tá? Ó, esse meu aqui, ó, ele já tá durinho, já tá bem durinho, ficou bem legal. O meu, ele não ficou tão vermelho, eu deveria ter colocado um pouquinho mais de corante. Então, se você colocar um pouquinho mais de corante, ele vai ficar mais vermelhinho, tá bom? Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é o porquê do papel alumínio. Olha só, com o papel alumínio, ele fica super fácil pra tirar. Ele não gruda e você tira ele perfeito, tá? Essa rebarbinha aqui, você pode, de repente, cortar ele com a faca, tá? Ou pode deixar assim mesmo. E aí, o que você achou da nossa receita? Maravilhosa, não é? Ela é um pouquinho mais complicadinha, tem várias etapas, mas é sucesso garantido. Se você ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? E se você fizer a nossa receita e quiser marcar a nossa página lá no Instagram, que é Delícia e Savian, será um prazer postar lá nos nossos stories, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar essa receita com os amigos, que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo e até o próximo vídeo!